I will surf in your company, ride the tide of the times in your presence. Feel the flood of mercy, let it overwhelm me. Everything's so nice when I'm with you. I will soak in your company, absorb as much as I can of your presence. Winter into springtime, nighttime into daylight. I feel so alive 'cause I'm with you. This life is so beautiful. This life is so beautiful. You are my fortress, you are my focus, you are my light, you are my keeper, you are my strength, yeah, you give me fire, you are my father, you are my teacher, I know it, I know it. Everything's so nice, everything's so right with you, with you, with you, with you. Everything's so nice, everything's so right with you, with you, with you, with you. You are my fortress, you are my focus, yeah, you are my light, you are my keeper, you are my strength, yeah, you give me fire, you are my father, you are my teacher, I know it, I know it. You are my fortress, you are my focus, you are my light, you are my keeper, you are my strength, yeah, you give me fire, you are my father, you are my teacher, I know it, I know it.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Abra sua casa para receber uma casa de paz. Masterpieces on display across the sky from day to
Você pode fechar o seu olho, coloca a mão no teu coração, vamos orar. Declara que você está neste momento com o teu coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Pai amado, nós queremos orar nesta manhã e declarar que o nosso coração é um coração aberto para ouvir a tua palavra. A tua Bíblia nos diz que a palavra de Deus, ela é tão forte, ela é tão profunda e ela penetra no nosso interior, ao ponto de dividir o nosso espírito da nossa alma, ao ponto de nos trazer discernimento, conhecimento, ao ponto de nos corrigir, de nos orientar, ao ponto de mudar a nossa vida. Por isso nós pedimos que a tua palavra nessa manhã entre no nosso interior, que a tua palavra, por meio do teu Espírito Santo, nos toque nessa manhã e transforme quem nós somos. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Mas Paulo, ele faz 3 viagens missionárias, e a última, ele sai ali da cidade de Antioquia, que é aqui na região da Síria hoje, né? Você que conhece aqui a parte de Síria, Jerusalém, que é Israel, aqui bem embaixo. Então ele sai dali, ele vai andando por todas aquelas cidades na região da Ásia, região da Turquia, que é aquela região ali de cima, né, onde teve até o terremoto, tudo é bem nessa região aqui. Éfeso ali na Turquia, ele sobe, vai lá para cima. Lá em cima é a Grécia. Turquia faz divisão com Grécia hoje, né? Então a divisão, aquela parte de baixo ali, o livro de Filipenses é a cidade de Filipos, o livro dos Tessalonicenses, Tessalônica, e aquela região ali, dessa parte que é chamado Golfo, né, é a região da Acaia, e essa região tinha uma capital que era chamada a cidade de Corinto. Tá vendo que é tipo uma ilhazinha ali, né, um espaço grande, consideravelmente grande, né, mas ele é como uma ilha, e ali era um lugar que passavam muitos navios, era uma cidade portuária, havia muitas negociações naquela região. Primeiro, quem que escreveu? Foi o apóstolo Paulo. Quando é que isso foi escrito? Então Paulo, ele escreve essa carta, a primeira carta aos Coríntios, no fim da sua visita de 3 anos, quando ele fez a Éfeso, e Paulo estava lá e ele começa a escrever essa carta para a igreja de Corinto, na sua 3ª viagem missionária, e provavelmente ela foi escrita do ano 55 ao ano 56 depois de Jesus. Então pensa, Jesus já tinha ascendido aos céus e o evangelho já estava mais ou menos há 20 anos sendo pregado pelos apóstolos de Jesus, por Paulo e pelos discípulos. E Paulo, ele escreve, 20 anos depois que Jesus sobe aos céus, ele está escrevendo, as cartas de orientação às igrejas. A Corinto era a capital da província romana da Caia, que ocupava a maior parte da Grécia Antiga, ao sul da Macedônia. Por ser um rico centro de negócios, Corinto atraía muitas pessoas de todo o Império Romano, sendo assim uma das cidades mais diversificadas da região. Tinha muita gente de muitas nacionalidades lá. A adoração de ídolos era muito grande, predominava muito na cultura daquela cidade, e havia muitos templos, aos outros deuses. Era uma cidade portuária e recebia muitos viajantes, e por isso Corinto tinha uma reputação de ser uma cidade com muita imoralidade. Então, antigamente, hoje na verdade já é assim, as cidades portuárias, às vezes elas têm uma fama de ter muita prostituição, muita imoralidade. Por quê? Porque vem pessoas de vários lugares, várias cidades, até aqui o Porto de Paranaguá, vem gente do mundo inteiro para cá, e quando descem ali, infelizmente as pessoas, ao invés de procurar uma igreja para ir orar, elas vão procurar lugares para ter o seu bel prazer. Então Corinto era uma cidade assim, havia muita prostituição, muita imoralidade, muitas mulheres com filhos sem seus pais, e Paulo, ele combatia isso na igreja. No próximo slide tem ali só um resuminho do capítulo inteiro, do capítulo 13, a primeira parte. Paulo fala sobre a superioridade do amor. Ele está acima dos dons espirituais, dos mistérios, do conhecimento, da elevada dedicação, quando isso é efetuado por qualquer outro motivo que não seja o amor. Então Paulo fala primeiro, nós lemos, ainda que eu fale a língua dos homens, está falando que o amor, ele é supremo. Depois ele fala da natureza do amor, e por final ele termina nos ensinando sobre a permanência do amor. O amor permanece. Então, Coríntios, essa carta aos Coríntios, Paulo começa falando
ele agradece a Deus lá no capítulo 1, ele vem falando depois que a igreja estava em divisão, haviam problemas, depois ele começa a falar sobre o Espírito Santo, ele fala sobre o seu apostolado, ele fala sobre a imoralidade da igreja, ele fala sobre o casamento, como é que tinha que ser, porque lá havia muitas pessoas que estavam vivendo um casamento com muito adultério, problemas sérios no casamento, havia até casos de incesto na igreja de Corinto, né? Era algo assim, bem complicado mesmo. Eles estavam comendo comidas santificadas aos ídolos também. Paulo vem falando um monte de coisa, depois ele começa a explicar sobre os dons do Espírito Santo, a liberdade que o cristão tem em Jesus Cristo. Ele fala da unidade, depois ele fala todas essas coisas. Ele chega aqui no capítulo 13 e ele fala: olha, irmãos, agora eu vou passar a ensinar para vocês algo que é mais excelente, amém? Então eu quero, a primeira coisa que você guarde nessa manhã: o amor de Deus, ele é o dom mais excelente que existe. Deus não usa apenas quem é o pastor da igreja, eu sou um pastor auxiliar, meus pais são os pastores titulares, mas Deus também pode usar você, amém? Deus pode usar você para profetizar, amém? Deus pode usar você para curar pessoas, ou Deus pode usar você para ser um conselheiro, ensinar pessoas sobre o Evangelho, ensinar pessoas sobre Jesus. Você pode se mover nos dons do Espírito, todos nós podemos nos mover nos dons do Espírito, mas Paulo está falando aqui: olha, é muito bom, é muito legal, é lindo uma igreja que se move nos dons, que se move no poder, mas ele fala assim: mas eu vou mostrar para vocês algo que vai além dos dons. Eu vou mostrar algo para vocês que precisa estar como prioridade na sua vida, porque se não for a sua prioridade, não adianta você fazer nada do que você faz aí. Versículo 1 de 1 Coríntios 13, Paulo ele começa dizendo: irmãos, essa aqui provavelmente ela é a top 3 das dissertações bíblicas, dos poemas, porque isso aqui é um poema. Ela é considerada pelos teólogos e até por filósofos uma carta magna do amor. Ninguém em toda a sua sabedoria conseguiu escrever algo tão bonito quanto Paulo escreveu, ao ponto de todo mundo conhece esse texto, não é verdade? Você vê uma pessoa, ela nunca foi na igreja, mas ela fala assim: o que adianta eu falar a língua dos homens e dos anjos? Se eu não tiver amor, nada eu vou ser, né? E as pessoas, elas conhecem esse texto, porque ele é tão bonito, ele é tão profundo, ele é tão lindo. E Paulo, ele já começa aqui nos dizendo, ele fala assim: olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como um prato que retine. E Paulo está falando aqui, irmãos, que primeiramente, mesmo que eu e você possamos ter o poder de comunicação, falemos a língua dos homens e dos anjos, possamos ter uma habilidade natural de falar a língua dos homens, ou uma habilidade sobrenatural de falar a língua dos anjos. Aqui a língua dos anjos não é o poder, né, de falar em línguas estranhas que a gente fala, que é um dom do Espírito Santo que você recebe e você sai falando numa língua espiritual. Não é essa a língua dos anjos que ele está falando aqui. Paulo está falando da dimensão natural e da dimensão sobrenatural. A língua dos homens e língua dos anjos, Paulo está falando assim: olha, você pode ter a habilidade natural, mas você também pode ter uma habilidade sobrenatural. Se você não tiver amor, você é como um sino, quando ele é batido e ele fica ressoando e ressonando. Quantos já viram aqueles filmes japoneses que o cara pega um gongo bem grandão, pega um negócio assim, bate e faz pom, e ele fica assim ressonando, né? É a ressonância dele. Ele fica bom, ele fica vibrando e uma hora ele some. Paulo está fazendo uma comparação aqui com os sinos, com os símbolos, né? Ele está falando: olha, aquele que fala a língua dos homens ou dos anjos, mas não se move no amor, ele é como esse sino. E por quê? Porque o sino ele é batido, ele toca nele, ele vai ressoar por algum tempo, mas ele vai apagar. Ele é algo meio sem sentido. Ele é um negócio meio sem nexo, porque o sino, ele sempre
ele vai comunicar apenas uma nota. Quando a gente fala musicalmente, ele só comunica uma nota. Ele não pode fazer 2, 3, 4, 5. Ele quase sempre é desafinado. Ele não tem uma afinação correta. Ele é instável porque ele fica vibrando, né? Na acústica, as ondas dele ficam vibrando irregularmente. Então, antigamente era usado lá pelos romanos e pelos gregos o ditado de que aquele que fala muita coisa e faz pouco, aquele que tenta fazer muita coisa, fala muita coisa, diz que vai fazer e não faz nada, ele é como um sino que ressoa, ou seja, nada faz. Era um ditado popular da época. Então Paulo está falando, olha meu irmão, se você fala a língua dos homens, que lindo, fala grego, fala o romano, o latim, você fala hebraico, fala português, inglês, espanhol, você fala francês, italiano, mandarim, fala de tudo, bro. Você é poliglota, muito bom para você. Se você tem o poder de comunicação com várias pessoas, muito bom para você. Você fala a língua dos anjos, você tem um poder espiritual, você tem um dom sobrenatural, uau, que lindo. Mas ele fala, se você não fizer isso com amor, você é como aquele sino que vai ficar tocando, que não vai chegar a nenhum lugar, e não vai ter nenhum efeito. No versículo 2, Paulo começa a dizer, ainda que eu tenha o dom de profecia. Quantos querem se mover no dom da profecia aqui? Irmãos, esse é um dom, às vezes a gente faz esse momento no culto, e nós queremos incentivar mais isso em algumas reuniões. Mas nós profetizarmos, você ser usado por Deus como um profeta. Então ele fala, olha, a profecia é um dom. Então você pode ser usado para profetizar. Mas ainda que eu tenha esse dom de profecia, mesmo que eu saiba todos os mistérios, mesmo que eu conheça tudo, irmão. Eu conheço toda a Bíblia. Olha, já li a Bíblia 237 vezes, estou caminhando agora para fechar. Já li um monte de livros de teologia, fiz faculdade, fiz de tudo, fiz filosofia, antropologia, sociologia, fiz direito, fiz não sei o que, cara, eu conheço tudo. Eu tenho conhecimento dos mistérios. Deus me dá revelação, pastor. Sabe aqueles irmãos? Uma revelação, um mistério, né? Deus me dá um mistério, me dá revelação. Uau, irmãos, que legal. Paulo está falando, olha, você pode profetizar, você pode ter os dons, você pode conhecer todos os mistérios da Bíblia, você pode ter todo o conhecimento que a palavra nos dá e que Deus nos dá. Você pode ter até uma fé, irmãos, capaz de mover as montanhas. Não foi o que Jesus nos ensinou? O que ele disse? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para aquela montanha, move-se, e ela vai se mover. O grão de mostarda é o menor grão que existe, é um negócio minúsculo, pequeno. Então Jesus está falando, olha, se você tiver uma fé bem pequena, você já pode mover montanhas. A fé, ela é um dom sobrenatural. A fé, ela é uma habilidade que Deus nos dá. Então Paulo está falando, você pode ter fé. Essa fé pode até mover montanhas. Você pode ter fé, orar por pessoas e elas serem curadas. Você pode ter fé, orar para que o alimento seja multiplicado. Você pode orar por fé para que sinais e maravilhas aconteçam. Se não tiver amor, nada serei. E olha que interessante. Antigamente eu tinha um entendimento de que se eu me movesse nos dons, se eu conhecesse os mistérios, tivesse conhecimento de tudo, se eu tivesse fé para ministrar e declarar o sobrenatural sobre a vida das pessoas, aquilo que eu fazia, se não tivesse amor, não ia ter efeito. Então se eu orasse por uma pessoa e ela recebesse uma bênção, aquela bênção não ia ser uma bênção boa, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque eu não fiz com amor. Mas na verdade, sabe o que Paulo está falando aqui? Porque não é para a pessoa a quem você está servindo que o nada serei vai ter efeito. Ele está dizendo que o nada serei está relacionado a nós. Ou seja, irmãos, eu posso vir aqui hoje no culto e Deus me usar para curar todo mundo. Quantos creem nisso? Ou você pode orar por alguém aqui e Deus usar você para curar todo mundo.
se você não fez isso com amor, quem não vai ser o nada ali no sentido do texto é você e não quem recebeu. Então eu posso, como ontem a gente foi comprar um negócio na panificadora, e o rapaz aí me pediu uma ajuda. Eu fui lá e falei, cara, não tem dinheiro de papel aqui. Eu falei, eu posso fazer um Pix. Eu fui lá e fiz um Pix e ajudei ele. Mas no momento eu usei do amor de Deus, porque se eu fizesse só por caridade, só por uma boa ação, aquela pessoa ia receber a doação do mesmo jeito, mas eu não ia ser transformado. Eu posso me mover nos dons espirituais, vocês podem receber bênçãos de Deus, mas se eu não faço com amor, eu é quem não serei nada. Você pode expressar o teu amor ao próximo, ou talvez um falso amor. Quem está perdendo não é o próximo, quem perde somos nós mesmos. E é isso que Paulo está falando, olha, eu posso me mover nos dons, eu posso conhecer os mistérios, eu posso ter todo o conhecimento, eu posso ter uma fé sobrenatural, mas se eu não faço com amor, isso não vai ter validade nenhuma para mim. Ele continua dizendo no versículo 3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Paulo está falando daqui agora de um sentido físico. Nos outros versículos ele fala de algo espiritual. Olha, eu me movo nos dons, nos mistérios sobrenaturais, no conhecimento da palavra, na fé que move montanhas, habilidades sobrenaturais, habilidades espirituais que Deus nos dá. Mas agora ele fala da dimensão natural. Olha, eu posso também dar aos pobres tudo que tenho. Então, irmão, você pode dar todo o teu dinheiro para os pobres. Você pode viver uma vida de abnegação total à riqueza. Você pode viver sem nada de riquezas e dinheiro, das coisas deste mundo. Se você não faz com amor, nada disso vai ter sentido para você. Você pode abrir mão de tudo. Fazer uma doação de 50 milhões que você tem na sua conta, vem? Você pode dar todo o teu dinheiro para alguém e morrer vazio, sem amor e frustrado. Porque se você não faz com amor, nada vai valer. Se você entregar o seu corpo até para a morte, como Paulo fala, ele usa do exagero, fala, você pode ser até queimado. Eu posso entregar o meu corpo até para ser queimado à morte. Se eu não fizer isso com amor, nada disso vai valer. Nada disso terá sentido para mim. Naquela época, principalmente, depois ali no ano 60, 70, começou a perseguição da igreja para valer. Os cristãos eram colocados no coliseu ou em arenas de gladiadores. Eles eram entregues para leões, leopardos, animais, comerem eles vivos. Eles eram entregues para soldados romanos entrarem lá e matarem todos, cortarem a cabeça, dilacerarem a eles, cortarem seus membros. Irmãos, era uma barbárie que acontecia. Um dia eu fiquei tão espantado quando eu descobri que à noite, para iluminar as ruas da cidade de Roma, eles colocavam cristãos, homens e mulheres pendurados nos postes de madeira e tacavam fogo neles para que houvesse luz na rua. Iluminação pública, né? De má qualidade ainda. Por quê? A perseguição foi tão grande à igreja. Mas os historiadores nos ensinam que aqueles homens, aquelas mulheres, até crianças às vezes, eles faziam aquilo com amor. Eles entregavam a sua vida a Jesus até o ponto de morrer, porque eles amavam. Para eles valeu morrer. Mas se alguém se entregasse por vanglória própria, não, eu vou mostrar que eu sou bom, eu vou morrer lá no nome de Jesus. Sabe aquela pessoa que vem, às vezes quer mostrar que sabe tudo, né? Vem na igreja, não, eu sei fazer tudo, mas é uma vanglória própria. Irmão, se não tiver amor, de nada valerá. Neste ano nós estamos ativando de novo as nossas casas de paz, amém? Nós já temos aí algumas que já estão engatilhadas, alguns encontros já marcados, e nós temos que estar indo. Eu vou, se você for junto comigo lá nas casas dos irmãos, nós temos que ir lá, mas nós temos que ir movidos no amor. Porque se não tiver amor, eu posso orar,
nós podemos cantar uma canção, podemos abençoar as pessoas que estão lá, podemos declarar o reino de Deus. Se não tiver amor, nada daquilo vai ter efeito. Não para quem recebeu, porque Deus se move acima de nós. Não vai ter efeito para nós que fizermos. Se você quer ir, irmãos, ministrar na casa de paz de alguém, você precisa se mover em amor. Você quer receber na tua casa, abrir a tua casa para uma casa de paz, você precisa receber a casa de paz com amor. Porque senão, eu vou fazer só porque pediram para fazer, só porque eu mandaram. Irmãos, não vai ter efeito nenhum na tua casa. Nós precisamos fazer com amor. Aí no versículo 4, começa aqui a pegar, né, irmãos? Porque aqui o negócio, o calo aperta, como a gente diz, né? E ele começa a falar, o amor, ele é paciente. Irmãos. E lembre-se, né? A gente sempre é o primeiro a ser ministrado, né? A gente prega para nós mesmos, depois para vocês. Mas nós precisamos exercer mais a paciência. Paciência é um fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos ser pacientes, porque aquele que tem o amor de Deus e aquele que ama, ele é paciente. Mas a gente tem que ser paciente no trânsito, paciente em casa, né? Os pais com os filhos, tem que ser paciente. Ao contrário, os filhos com os pais também, porque tem filho que quer mandar no pai e na mãe. Tem que ser paciente no trabalho. A gente precisa ser paciente conosco, com nós mesmos, né? Nós precisamos ser pacientes, expressar a paciência, porque aquele que tem o amor de Deus, ele é paciente, amém? Olha para quem está do seu lado com um sorriso bem bonitinho e fala assim, irmão, seja paciente. Ele continua falando que o amor, ele é bondoso. Irmão, não seja mau, irmão. Seja bom, bonzinho, né? Mas eu fiz um negócio para mim, meu Deus, eu vou guardar lá no fundo da alma, nunca vou perdoar, meu irmão, isso aí não tem bondade. Não, ele que se vire para arranjar alguma coisa. Isso não é bondade. Mas ele fez o mal para mim, agora ele vai pagar com o mal, agora ele está ralado na minha mão. Não tem bondade. A bondade aqui, irmãos, a palavra grega para bondade é bondade. Não é bondade no português, é uma outra palavra, mas o sentido literal dela está dizendo que não importa o que aconteça, seja bom. Talvez vão pisar em você, seja bom. Vão xingar você, vão te maltratar, vão te humilhar, vão fazer você a mosca do cocô do cavalo do bandido, como diz o ditado, né? Vão fazer você a escória, você não é nada. Seja bom. É difícil também, né? Às vezes a gente tem um sentido da vingança, não fez um negócio bem, agora ele vai tomar uma, agora ela vai tomar uma, né? Fez, agora vai tomar, tô nem aí. Precisamos ser bons. Aqueles que têm o amor de Deus em si são pessoas boas, têm boas atitudes, boas obras. Paulo continua falando, diz que no amor não tem inveja, irmãos. Mas o fulano ali, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Mas o vizinho trocou de carro e eu tô com o meu aqui que tá escapamento furado. Tipo eu, alguns anos atrás, escapamento furado, o carro tava uma maravilha. Mas a gente não pode ter inveja, irmãos. O fulano foi promovido lá no meu trabalho e eu ainda tô aqui nessa função. Eu sou muito melhor do que ele, cara. Eu mereço ser promovido. Não, você não merece. É inveja que está crescendo aí. Mas na minha família, o irmão é mais amado pelo pai do que eu, irmãos. Isso não é verdade, isso é inveja. Mas lá na igreja, o fulano lá, ele canta mais do que eu. Ela faz mais do que eu. O irmão fez isso mais do que eu. Eu queria fazer mais coisas. Irmão, cuidado com a inveja. Nós não podemos ser invejosos, porque aquele que tem o amor, ele não inveja. Aquele que tem amor, ele não se vangloria, ele não traz a glória para si mesmo. Sim, fui eu que fiz. E eu já falei isso muitas vezes, mas tinha antigamente muito mais problema com o orgulho, era muito orgulhoso. Agora já estou quebrando, já está uns 50%, né? Ainda dos 50% para ficar zero, até o dia que eu morrer, Jesus voltar, ainda tem trabalho, né? Mas eu era muito mais do que sou hoje.
Mas assim, era muito difícil, trazia muita vanglória. Eu que fiz mesmo, fui eu que fiz, mas era verdade, eu que tinha feito. Mas eu trazia glória para mim. E fui aprendendo com o tempo que não é assim que se vive. No amor não há vanglória. Nós não trazemos a glória para nós mesmos. A gente pode fazer tudo. Nós podemos resolver esse problema daquela dificuldade. Mas a glória não é nossa. Salmos, esqueci agora. Mas ele fala assim: não a nós, Senhor, somente a Ti toda a glória. Amém? Então, se nós estamos aqui hoje na igreja, a igreja está aberta, é porque o Senhor quer. Né? Estamos fazendo, tem pessoas que estão trabalhando mais, sim, mas a glória não é nossa, a glória é do Senhor. Amém? Talvez lá na tua empresa, você carrega o setor, a glória não é tua, a glória é do Senhor Jesus. Não tenha vanglória, não traga para si algo que não é teu. Paulo fala que não há orgulho naquele que tem amor. Não há orgulho, nós não podemos nos orgulhar, sermos o centro da atenção. No 5 aqui pega, né, irmão? Ele diz assim: no amor não há maltrato. Quem ama não maltrata. Tem uns pais aí que às vezes, né, abusam nos filhos. É o maltrato na família, é maltrato com os amigos, é maltrato com o próximo. Olha o mendigo na rua, acha que ele não é um nada. Não é porque ele está numa situação de rua que ele não merece a tua atenção. Nós não podemos maltratar as pessoas, porque quem ama não maltrata. Esses dias um mendigo quis pregar para mim no sinal, irmãos. Parou lá, ele pediu dinheiro, eu falei, não tinha, hoje não tem mais dinheiro, assim, moeda, papel, nada, muito difícil. Aí ele falou assim: todo mundo fala isso e não tem, mas Jesus não ensina isso. Eu falei: quer ensinar para o teólogo que Jesus não ensina isso? Eu falei: eu sei, mas eu não posso fazer nada aqui, cara, nem nada mesmo. Mas a gente não pode maltratar. Às vezes o mendigo vai chegando, já vai fechando o vidro, já vira o rosto assim, né, mexe no celular só para não ver ele. É maltrato. Nós não podemos maltratar as pessoas. Também a natureza, né? Temos que cuidar da natureza, temos que cuidar do mundo, é o que Deus fez. Ele fala que no amor nós não procuramos nossos próprios interesses. Então eu vou lá na igreja só porque eu preciso resolver minha vida, depois eu fico beleza e vou embora. Irmão, isso não é verdade. Se você fizer isso, você está procurando o seu próprio interesse. Quem busca o seu próprio interesse não tem amor. Não, eu vou casar para resolver meus problemas. Você está ralado então, porque não vai resolver problema nenhum. Vai até aumentar às vezes, né? Você tem que ter muito amor para levar ao casamento. Esse aqui é o manual do casamento. No amor você não busca o seu próprio interesse. No amor eu busco crescer junto com o próximo. No teu trabalho você não pode buscar seu próprio interesse no sentido de só ganhar dinheiro e ir embora. Você tem que mostrar que você tem algo além, algo a mais. No amor não se ira facilmente. Quem tem amor, irmãos, não fica irado rápido, não fica nervoso, não usa da ira como um pecado. Quem ama, e aqui pega também, né, irmãos, não guarda rancor. Essa pega mais fundo, não é? Mas aquela pessoa fez um negócio para mim, é feio, irmãos. A gente já passou, já viu tantas situações de vida, de pessoas que fizeram tantas coisas. Mas quem ama não consegue guardar rancor. A Bíblia diz: não permita que raízes de amargura cresçam no seu coração, mas lance fora isso em Cristo Jesus. Amém? Nessa manhã, não permita que raízes de amargura cresçam em você, porque é como uma raiz de uma árvore. Ela começa pequena, mas ela vai entrando para baixo da terra. Quando vem uma tempestade, quando vem um vento, ninguém consegue arrancar uma árvore. O que eles têm que fazer para a árvore ser tirada daquele lugar? Serrar ela, cortar ela. Mas mesmo assim, tirando toda a árvore, que é a parte exterior, o que está para cima, ninguém mexeu ainda na raiz. Tem muito crente que é assim: tira as coisas de fora, vem para a igreja, ele se livra de tudo que era do mundo, se livra de tudo que é lá das coisas passadas. No exterior não tem mais nada, mas no interior está tudo escondido. Por isso que nessa igreja nós cremos na libertação e na cura interior, amém? Porque Deus tem que tirar aquilo que está escondido. Deus tem que tirar aquelas raízes de amargura que estão escondidas dentro do nosso ser. Porque desta forma você consegue ser uma pessoa que flui mais no amor do Espírito Santo, amém? Então não guarde rancor, irmãos. O amor, ele não se alegra com a injustiça. Né? Aquela questão dos índios Yanomami, né? Que
está agora aí bombado um pouco mais na mídia, mas é algo que já tem há muito tempo. Não somente lá, Curitiba aqui, irmãos, tem pessoas que passam fome. Curitiba tem pessoas que passam por injustiça. Talvez no seu bairro, lá no lado da sua casa, tem pessoas que estão passando por uma situação de injustiça. Se você tem o amor de Deus, você não aceita a injustiça. Nós estamos vendo na esfera nacional, poder executivo, legislativo, judiciário, principalmente no judiciário, sendo árbitro em algumas situações que a lei diz, e eles estão indo ao contrário do que a lei diz. Tantos homens, advogados, os caras mestres no direito civil, falando, eles estão fazendo isso, é errado. Estão sendo árbitros, uma atitude arbitrária. Estão usando de um poder que tem para mover algumas coisas, algumas peças do jogo. Isso se chama injustiça. Temos hoje um novo governo no país. Se esse novo governo não trabalhar de verdade para o povo, para o país crescer, se esse governo voltar com práticas que tinha antes, são práticas injustas. Quem sofre não são os que estão lá no bem bom, é o povo. O povo sofre por causa da injustiça de alguns. Quem tem amor de Deus não aceita a injustiça. Amém? Então a injustiça, ela não é somente em uma área, mas ela envolve toda a nossa vida. Mas diz que quem tem o amor, ele se alegra com a verdade. Amém? No 7, para terminar, ele fala assim: tudo sofre. Quem tem o amor, irmãos, vai sofrer. Ai, mas a Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de alegria. Sim, irmãos, ele é um reino de muita alegria. Mas o próprio Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus não nos prometeu o bem bom. Se você achar um versículo dizendo: eu prometo que vocês vão ter o bem bom na vida de vocês, desde o dia que vocês me aceitarem para o resto da vida de vocês. Irmãos, eu mudo de religião se tem algum texto falando assim. Mas a Bíblia nos mostra que na vida, no viver humano, nós teremos aflições. Nós teremos dificuldades, problemas, teremos dias bons financeiros, outros maus, teremos dias bons na saúde, outros não, teremos dias bons nos relacionamentos, outros não. Vivemos aí há 2 anos, um ano e pouco atrás, 2 anos praticamente de uma pandemia mundial. Ai, mas Deus não é o Deus, não quer o bem de todos. Sim, mas mesmo assim, as coisas que acontecem nesse mundo, elas servem como uma plataforma para nós aprendermos algo de Deus. Mas aquele que tem amor, aprende a sofrer, aprende a passar pelo luto, aprende a passar pelas dificuldades. Porque o amor vai fazer você passar por isso com um olhar diferente. Aquele que tem o amor, irmãos, ele tudo crê. Ele crê em tudo. Ele acredita em todas as coisas. Então até o último dia da tua vida, irmãos, primeiro você tem que crer em Jesus, amém? Você não pode deixar de crer em Jesus. Eu ouvia um testemunho de um pastor, ele falando assim: o maior milagre hoje na vida de uma pessoa não são as curas sobrenaturais, não é a libertação, não é uma provisão financeira. O maior milagre na vida do cristão é ele se manter cristão até o último dia da vida dele. Porque quando vem a dificuldade, é fácil nós abandonarmos o evangelho. Tudo crer, irmãos. Ai, mas lá meu marido, minha esposa, você não conhece ele, meu Deus, você não conhece ela. Ah, meu filho está nas drogas, a vida dele está acabada, está numa casa de recuperação, está A, está B, C. A situação, pastor, não tem R$1 hoje para comprar um pão para poder comer no almoço. Aquele que tem amor, ele crê em tudo. Aquele que tem o amor, ele espera tudo. Às vezes o casal tem um problema, acaba se separando, 2 meses depois o cara já está com uma mulher nova, a mulher já está com um cara novo, já estão vivendo a vida, postando e fazendo indireta nas redes sociais, né? Agora eu estou feliz, agora eu encontrei o verdadeiro amor. Uau, que lindo. Que amor mais falso, né, gente? Misericórdia. Não é amor. Aquele que tem amor espera o filho voltar, uma
filha voltar. Aquele que tem amor espera o tempo de Deus para que as coisas sejam concluídas. Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas no céu e na terra. Aqueles que esperam no Senhor, diz a Bíblia, eles renovam as suas forças e voam como as águias. Aquele que tem amor espera em Deus. Aquele que tem amor tudo suporta, irmãos. Ele passa por tudo firme em Cristo. O amor, ele nunca perece, ou seja, o amor ele nunca vai acabar, o amor nunca vai ter fim. E no 13, para nós terminarmos, ele diz que permanecem 3 coisas: a fé, nós temos que ter fé em Jesus, amém? A esperança de que Jesus vai um dia voltar e vai trazer sobre nós a restauração e tudo aquilo que ele prometeu, e o amor. Mas Paulo fala dessas 3 coisas que são os 3 pilares de uma vida cristã. O amor é o mais importante. Por isso, nessa manhã, eu concluo nossos pensamentos sobre o amor a Deus, dizendo para vocês, irmãos, amem a Deus, amém? Amem a Deus com toda a tua força. Ame a Deus com todo o teu entendimento, a tua mente, teu raciocínio. Ame a Deus com a sua alma, as suas emoções, os seus sentimentos. Ame a Deus com o teu coração. O teu coração é a tua identidade, é quem você é, do jeito que você é, da forma que Deus te fez. Não queira ser como o próximo, não queira copiar, não queira fazer nada parecido com o outro. Seja quem você é. Ame a Deus com o coração, com sua alma, com o seu entendimento e com todas as tuas forças. Amém? Ame e seja paciente. Ame e seja bondoso. Ame e não tenha inveja. Ame e não tenha vanglória. Ame e não seja orgulhoso. Ame e não maltrate. Ame e não procure seus interesses. Ame e não se ire com facilidade. Ame e não guarde rancor. Ame e não aceite a injustiça. Ame e ame a verdade. Ame e passe pelos sofrimentos. Ame e passe por suportar as dificuldades. Ame e espere tudo. Ame e creia em tudo. E ame e nunca se esqueça que o amor nunca vai acabar.